Brian Melvin relata que sua experiência de quase morte, após consumir água contaminada contraindo a cólera. Depois dessa experiência, sentiu-se completamente transformado, decidindo a sua jornada espiritual e continuar com sua vida de forma mais fraterna e humana, sempre procurando ajudar aos outros mais necessitados. Eventos paranormais começaram a acontecer com Brian, incluindo visões de fantasmas e premonições. Brian Melvin eventualmente rendeu-se à espiritualidade, aceitando que Deus está presente em todos os momentos da sua vida. Ele hoje utiliza a sua experiência para ajudar os outros, e acredita que todos têm alguma memória de Deus, mas alguns céticos têm medo de confiar no amor divino. O título: Ele faleceu e teve um encontro com Hitler, no inferno. O que aconteceu em sequência vai te surpreender, nos leva a uma jornada de transformação. É a história de alguém que, com convicção ateísta, viu sua vida virar do avesso após uma experiência ímpar, onde a linha entre o ceticismo e a crença se desfez. Nesse relato, mergulharemos na narrativa de uma alma descrente que, em face da morte iminente ou de um evento de profunda mudança, teve a fé florescer em seu coração. Um relato que explora os domínios da espiritualidade, da busca por respostas e da revelação dos mistérios que envolvem a vida, a morte e Deus. Welcome to Heaven Encounters. My guest today is Brian Melvin. He was a self-professed militant atheist, and then he died. And he experienced hell after his... Brian Melvin, um ateu militante autoproclamado, então morreu, e experimentou o inferno após sua morte, mas houve um evento depois disso, que também é muito intrigante, porque Deus lhe deu uma visão do céu também. Me vi bebendo um pouco de água ruim, muito poluída de uma garrafa térmica, quando contraí cólera, e basicamente desidratei até morrer, e foi assim que tudo começou. Lembro que cerca de 3 dias após ter bebido a água contaminada, dei meu último suspiro, e em um segundo eu perdi todo o controle do meu corpo desmaiando, e consequentemente morrendo. O que me surpreendeu é que depois que morri eu ainda estava vivo, nunca acreditei nisso. Eu estava mais vivo do que nunca, bem magro, mais do que estou agora, quero dizer, foi como apenas um despertar em um novo reino, é simplesmente incrível, eu me encontrei flutuando acima do meu corpo, não tive preocupações com isso, e a próxima coisa que percebi foi que atravessei o teto, e fui lançado em um vazio negro indo em direção a uma luz, ouvindo uma música muito linda, profunda. Essa música estava explicando os mistérios de Deus, o caráter de sua natureza, os mistérios do universo. Continuei flutuando vendo trechos da minha vida, pude ver como estava aproveitando certas características de Deus, aproveitando o presente de Deus, Ele me deu a vida, na verdade, eu nunca percebi que estava sendo encaminhado para um acerto de contas. E foi assim que me encontrei com Jesus. Naquele ponto me senti julgado encontrando-me com Jesus, e essa é a coisa mais incrível, flutuando neste vazio quando caí diante dele, sabia que era Jesus, eu um réprobo em meus pensamentos, eu vivia de tirar vantagem das pessoas. Deus me deu um presente de vida, me deu ótimos pais, me deu uma ótima casa, aproveitei de todas essas coisas, e nunca agradeci por nada disso, eu abusei do amor de Deus, e eu estava me aproveitando disso. Eu estava usando tudo isso em benefício próprio. Eu traía as pessoas, eu roubava as pessoas. Eu vendia drogas às pessoas. Até para um grupo de jovens da igreja. Fiz coisas que não deveria ter feito. Diversas vezes fui avisado, tentando chamar minha atenção, por 3 ou 4 vezes fui acidentado de carro, escapei de ser morto por um milagre, assim como aqueles que estavam comigo, bem como pessoas que viriam até mim,
e testemunhariam. É basicamente assim que vivia minha vida, e ainda acusava Deus de ser um grande malvado, injusto, e não acreditava nele, que ele não queria me ver se divertindo. Tudo isso me foi mostrado por Jesus. Eu era um homem basicamente sem equilíbrio, do agnosticismo para o ateísmo militante completo. Quando isso aconteceu, então Jesus disse: agora basta, vamos ter uma conversa séria. Você não pode entrar no reino do céu se continuar por esse caminho. Por causa disso, você vai ter sua experiência no inferno. Depois me mostrou como me salvou dos meus acidentes e mostrou como eu realmente era por dentro, e que eu não merecia o céu. Fui encaminhado até uma porta de desenrolar como um pergaminho. Entrei, estava em um local lotado de gente parecida com animais, e com um cheiro horrível. Uma linguagem suja em diferentes idiomas foi direcionadas a mim. Estava muito quente, um barulho, e um calor dos infernos. Era como estar dentro de uma fornalha. Cheguei a um local todo enrugado e de coloração amarelada. De repente caí por um buraco no chão. Sabia que estava indo para um lugar mais horrível ainda. Pulei tentando evitar o buraco no chão, mas em vão. Me encontrei numa colina, olhei para o vale, havia uma casa do outro lado, quando várias pessoas saíram correndo da casa nesse momento. Pessoas que eu conhecia, que já morreram, desceram correndo até mim. Estava muito quente ainda, me deram vários tapinhas nas costas dizendo: não pode ser você, porque você ainda não está morto. Eu disse: não, sou eu mesmo. Então mudaram a aparência, e se transformaram no que pareciam jacarés, olhos amarelos. Tipo reptiliano, eles eram essas criaturas infernais, ou os seres demoníacos de diferentes formas e tamanhos. Os mais altos tinham autoridade sobre os menores. Começaram a me oprimir como se quisessem me despedaçar. Comecei a dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, me salva. Porque se eu dissesse seu nome, eles não conseguiam me atingir, me fazer em pedaços. Eles podem me ameaçar, mas não mais que isso. Uma das criaturas chegou tão perto de mim que senti seu hálito, tão ruim que era como se estivessem saindo diretamente de um esgoto aberto. Nunca esquecerei aqueles olhos que pareciam olhos de dinossauro, uma entidade do tipo reptiliano que eu apelidei de hálito de lagarto. Ele disse: venha conhecer meu reino. Foi concedido a você para ver este lugar. Falava com um ódio mortal em seu olhar. Ele me odiava até a morte, tenho certeza. Estendeu a mão no que parecia ser o horizonte, e saiu. Não sabia o que fazer, apenas o segui ficando atrás dele. Passei por aquela porta pela qual entrara, mas incrível. Saímos em outro lugar. Me deparando com uma estrada larga e poeirenta. Mas antes de sair, ao lado da porta, havia uma espécie de cubo, com a Bíblia, que dizia: Livro de Provérbios, Câmaras de Morte de Ezequiel, capítulo 32. Entramos em um poço que parecia sem fundo, depois de uma eternidade. Chegamos a um lugar muito estranho. Tudo o que posso descrever é que era um lugar no meio do nada, e dentro desse poço, centenas, talvez milhares de entidades demoníacas escoltando pessoas, chicoteando-as, e colocando-as em celas que mais pareciam fornalhas, pois o calor era infernal. But I guess, Brian, we'll start with death. But there was an event that was after that is also... Apenas olhei essas coisas que estava acontecendo. Alguém esbravejou comigo em uma linguagem infernal. Olhei dentro das celas, e pude ver várias pessoas presas. Instantaneamente passei a conhecer suas histórias de vida. Neste instante queria acordar, porque isso era um pesadelo muito assustador. Olhando para todas essas entidades, sabia o que aconteceu com elas em vida. A posição delas na sociedade, antes de morrerem, um ex-pastor, que dormiu com muitas mulheres. Um ex-criminoso de série que matou dezenas de homens, mulheres e crianças. Nesse momento vi uma pessoa em particular, provavelmente o homem mais desprezado de toda a história recente deste planeta. Vi tantas pessoas lá, e vi a história de suas vidas, e me foi concedida a capacidade de saber quem eles eram.
Não consigo explicar como tudo acontece em um curto espaço de tempo, mas chegamos a um lugar onde estavam algumas das piores pessoas deste planeta em todas as épocas. Estava ali na minha frente, ninguém menos que Adolf Hitler, sim, ele mesmo, sua aparência é inconfundível, sim, ele estava lá dentro nas mesmas celas que vários outros personagens da história deste mundo. Isso foi em 1980, quando isso aconteceu, ele estava dentro de uma cela, que eu chamaria de fornalha de fogo. Exatamente como em Auschwitz, onde colocavam os prisioneiros nas câmaras de gás, queimando-os até a morte, ele estava passando pelo mesmo processo que causou a cada vítima. Foi isso que eu vi, e ele parecia que estava enlouquecido, sua verdadeira natureza estava realmente surgindo. Será que os pecados que eles cometeram estavam sendo finalmente pagos? Obviamente, que só Deus sabe a natureza dessas coisas, e quantos milênios vai demorar a pena destas pessoas. Havia 2 grandes árvores nas proximidades, ou alguma coisa parecida com árvores, eram como tentáculos de lulas ou polvo olhando para ela. A mulher ficava resmungando com alguém fictício. Você vai ser médico. Você aí vai ser advogado. E você não vai ser um humilde caminhoneiro. Você sabe que vai. Você não vai ser astronauta. Você vai ser médico. E foi assim que ela criou os filhos. Pensei que ela era tão boa, como veio parar aqui. Mas será que estava colhendo o que plantou naquele momento? E ali aquelas árvores e aquelas criaturas alcançaram e agarraram, foi exatamente o que se passou em sua mente, ela viu exatamente a forma como tratava os filhos e as pessoas. Durante esta experiência, testemunhei a presença de uma ampla variedade de indivíduos, incluindo pastores de igrejas evangélicas, padres católicos, políticos, empresários, artistas, criminosos de várias espécies, e muitos outros indivíduos comuns não identificados. A diversidade de pessoas presentes era grande, de diferentes esferas da vida social, pode indicar que a vida da maioria dessas pessoas não faz distinção entre classes sociais, profissões ou crenças, elas simplesmente querem levar vantagem sob qualquer pretexto, uma vez que todos estão sujeitos às suas próprias ações e consequências. Isso pode ser um elemento importante na reflexão sobre a experiência e suas implicações. His death. But there was an event that was after that is also very intriguing because God gave. E assim que me virei como se eu olhasse para uma outra cela, vi um homem que morreu dias atrás, ele estava como que participando de uma festa fantasia, usava uma espécie de snob elitista. Parecia estar se divertindo muito, porque gostava de charadas, de colocar essas máscaras engraçadas, mas foi como se de repente tudo mudasse, e ele estava no estágio de pesadelo, quando os participantes começaram a ridicularizá-lo, e a zombar dele como ele faria com todo mundo, ele sentiu a dor do ridículo. Vi tantas outras pessoas, um palestrante dos velhos tempos, um pregador que não era pregador, gostava de explorar sua posição para fazer o que queria com as mulheres, agora estava colhendo o que havia plantado. Vi também uma senhora em particular de nome Venison Putin, ela morreu em um acidente de carro. Descobrir que estava colhendo o que semeou. Nesse momento apareceu um ser demoníaco que disse a ela, vá descansar sob a sombra das árvores, vou assar seus biscoitos favoritos, você está na sua nova fazenda. Aqui é o seu lugar favorito. Sentou-se numa pedra, pegou um monte de areia e passou a moldá-la como se estivesse fazendo alguns bolinhos. O termo snob elitista refere-se a uma pessoa que exibe atitudes arrogantes, condescendentes ou desdenhosas em relação a outras pessoas, muitas vezes com base em critérios sociais, econômicos, educacionais ou culturais. Essas pessoas tendem a acreditar que são superiores às outras, devido ao seu status social, riqueza, educação, origem étnica, ou outros fatores que consideram importantes. Os snobs elitistas podem se comportar de maneira pretensiosa, e menosprezar aqueles que não atendem aos seus padrões de elite. Eles podem ser vistos como insensíveis, insensatos, ou simplesmente antipáticos por aqueles que não compartilham suas crenças e valores. Essas atitudes podem criar divisões e ressentimentos na sociedade, pois perpetuam a desigualdade e a exclusão.
É importante observar que nem todas as pessoas que pertencem a grupos de elite, ou têm certos privilégios, se comportam como snobs elitistas. O termo se aplica especificamente àqueles que exibem atitudes e comportamentos desdenhosos em relação aos outros, com base em sua própria posição social, percebida como superior. Meu vizinho me encontrou caído. Quando ele chamou uma ambulância que me levou ao hospital, onde me recuperei bem, meu sangue estava viscoso, eu não entendia nada, diagnosticaram cólera, a próxima coisa que eu percebi foi que estava no meu sangue, não sei quanto tempo fiquei no hospital, mas voltei para casa depois desse algum tempo. Na manhã seguinte, de um dia qualquer, não pude ir trabalhar, estava muito fraco ainda, não sabia o que pensar, não sabia como contar essa história tão incrível, nem eu mesmo acreditaria numa coisa dessa. Eu apenas disse, ó Senhor Jesus, nunca mais quero voltar para aquele lugar terrível, me leve, eu sou seu, nunca mais vou fazer todas aquelas besteiras que fazia, prometo, juro. Essa foi minha oração de salvação, naquele momento. Então uma brisa refrescante entrou pela janela, mas a janela do apartamento estava fechada, fazia aproximadamente 35 graus Celsius, mas parecia que o ar-condicionado fora ligado. Fiquei vários meses tendo pesadelos horríveis, lembrando aquelas cenas dantescas que vivi durante a EQM. Muitas coisas acionavam minha memória, e passava a lembrar de tudo aquilo que vi, e vivi. Não desejo isso para ninguém, ninguém mesmo, qualquer um seja qual for seu pecado, não merece passar por isso que passei. Era como se estivesse lá ainda vivendo aquelas mesmas cenas. Mas o que o Senhor fez por mim foi simplesmente permitir ver o céu. Mas o inferno também. Eu estava sofrendo, testemunhando sons, cheiros, visões, vultos e fantasmas, e coisas que eu não sabia o que era naquela época. Pesadelos eram acionados pelas memórias. Mas o que o Senhor fez por mim foi simplesmente me permitir ver o céu. Alguns dizem que as pessoas não vão para o céu, mas Deus pode fazer o que Ele quiser, pois Ele não muda suas leis. Um antigo pastor argumentou comigo, mas eu lhe disse que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Então, o que mudou? Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, e Ele certamente pode dar a alguém uma visão do céu. Assim, uma noite de sono agitado fui chamado aos céus. Eu não estava buscando por isso, mas certamente Deus sabe do que precisamos. Deus me permitiu ver o céu. Ele me deu uma visão do céu, e foi o que aconteceu. Foi mais para minha cura, porque naquela época eu estava constantemente preocupado em me manter o mais longe possível do inferno. Eu estava envolvido em muitos trabalhos na igreja, estudando, servindo, trabalhando, ajudando ao próximo, mas eu não tinha paz, aquela visão horrível do inferno não me deixava viver, estava me consumindo. Ele me mostrou algumas coisas no céu que agora estou escrevendo em um livro. Não é uma revelação completamente nova, mas é uma confirmação intensa do que está na Bíblia. A presença de Deus em nossas vidas. Ele me mostrou um lugar que eu chamo de o campo das reuniões, onde as pessoas entram no céu. Eles passam pelas portas celestiais, portões dourados, e encontram todas as questões e relacionamentos não resolvidos. Uma coisa que me chocou foi ver pessoas que haviam perdido seus filhos, até mesmo devido ao aborto, e que agora eram cristãs. Eles se reuniram com seus filhos no céu, e as crianças cresciam diante deles. Havia uma reconciliação incrível acontecendo, e todas as lágrimas eram enxugadas. O amor no céu era profundo e indescritível. Quando eu retornei dessa visão aos céus, estava curado do transtorno de estresse pós-traumático. Aprendi que, se você é um verdadeiro cristão, ninguém pode arrancá-lo das mãos de Deus, e você não perderá sua salvação. Existem crentes verdadeiros e falsos. Aqueles que são verdadeiros passarão pelo processo de serem curados, libertos e transformados. Mas por que fui permitido a voltar enquanto outros não foram? Essa é uma das perguntas que mais me atormenta. Eu realmente não sei. Tudo o que posso fazer é compartilhar esta mensagem, pregar o Evangelho e levar o maior número possível de pessoas para o reino de Deus. Tchau, meus amigos.